Na noite em que as aldeias prendem a respiração e as velas escutam segredos, uma voz atravessa a escuridão e convida alguém a partir. Uma ponte, 2 lavadeiras, um pão em forma de cruz no bolso. Nada parece, à primeira vista, merecer medo. Mas esta não é uma história sobre o que morre. É sobre o que volta quando a pressa rasga o véu entre o sagrado e o esquecido. Fique atento. Cada passo apressado pode despertar algo que não aceita mais nomes. Bem-vindo ao Vale Sombrio. E que cruze a sua sorte quem ousar ouvir até o fim. Numa noite de inverno, que cheirava a castiçal frio e terra molhada, as estradas de vadeiras pareciam feitas de garganta, curvas que engoliam som e memória. E o vento soprava, como quem varre segredos antigos. Diziam que, quando o mês dobrava para o Natal, o mundo abria rachaduras onde atravessavam coisas que não tinham mais lugar entre os vivos. Naquele ano, 2 camponesas combinaram de ir à missa noturna montadas, como era hábito, e juraram acordar uma a outra pela voz, porque relógios não contavam as horas do medo. Uma voz, depois, ecoou numa janela que só a madrugada poderia explicar. Vou partir agora. A mulher levantou-se, vestiu a capa grossa e, sem tempo para pão e banho, enfiou no bolso um pedaço de pão em forma de cruz, costume humilde de família, lembrança de bênção e de ponto de fuga na escuridão. Ao atravessar as estradas, a neve nem sempre caía, mas havia uma sensação de que o mundo todo estava coberto por um silêncio que pesava, como lã úmida. A ponte da terra surgiu como uma cicatriz sobre o riacho que corre em direção ao lago Vidosterne. E na sua margem 2 figuras lavavam roupas, como quem lava botões de alguma era, velhas curvadas mãos que pareciam arrancadas de parágrafos proibidos. O som de água sendo esfregada era naquela hora quase uma prece invertida. Quando a mulher passou o cavalo, resfolegando olhos, arregalados pelo pressentimento, uma voz entre as 2 bruxas cortou o ar. Depressa, arranque a cabeça dela dos ombros. A outra, hesitante como quem guarda um pacto tênue com a cruz, respondeu: Não posso. Há um pedaço de pão em forma de cruz no bolso. Esse juramento de pão foi então um véu frágil contra aquilo que desejava cortar nomes da história. Mas o milagre do pão não bastava para o destino coletivo. Ela não alcançou a amiga e chegou sozinha à igreja de Henger, onde as velas queimavam como olhos acostumados a vigiar o impossível. A porta abriu-se numa compaixão tardia, e a penumbra no interior era densa calor, agudo de cera, cheiro de incenso que escondia um odor mais antigo, como se o templo guardasse o pó de eras. Sentiu-se cercada, e só quando sentou, percebeu que não eram rostos ao seu redor. Todas as pessoas estavam sem cabeça. No altar, o padre, vestido em paramentos pesados, presidia como quem marca acordes para uma música sem melodia, e também lhe faltava a cabeça. A mulher, que trouxera no bolso o pedaço de pão em cruz, pareceu, por um átimo, invisível, a fúria das coisas decapitadas. Um sussurro atravessou a nave. Se eu não tivesse sido seu padrinho de batismo, eu a mataria ali mesmo. A voz não era de homem vivo. Era uma lembrança que se agarrava à metade de um juramento. Agora fuja, senão será pior. E foi a misericórdia do impossível que a fez levantar-se e correr para fora. A pressa lançou-a ao cemitério com os olhos como brasas, e o cemitério nesta hora não era solo. Era boca. Sepulturas expunham-se como dentes, e os mantos brancos que as pessoas costumavam usar balançavam entre os defuntos como bandeiras de algo que ainda respirava. Tentaram agarrá-la. Mãos de sombra puxaram o pano do seu manto, como se quisessem torná-la mais um vulto entre os mármores. Ela, com a coragem crua de quem não tem outra arma, repelir a multidão espectral e fugir até o asilo mais próximo, batendo nas janelas e chamando. Acordou quem podia acordar. Dizem que era 1h da manhã quando as luzes verdadeiras começaram a clarear o céu e que em cada túmulo do cemitério encontraram depois um pequeno pedaço do manto dela, como se as pedras tivessem provado do calor de sua pele e pedissem o resto em troca. O pão no bolso
ainda intacto tíbio de consolo, era uma chama milagrosa entre os dedos. Com o amanhecer, chegaram boatos a outras casas. Histórias de um casal na cabana Ingas, que por curiosidade, impaciente, quis entrar na igreja fechada antes da hora, e que sem o cuidado humilde do pão em cruz, trouxeram para casa um punhado de terra dos túmulos. A terra, dizem, entrou nos pratos, nas roupas e nas veias. Adoeceram gravemente, como se a própria poeira tivesse decidido cobrar presença e lembrança. Em vadeiras, as conversas nos mercados tornaram-se sussurros. O Natal daquele ano não era para ser celebrado como costume, senão observado com a reverência de quem teme acordar coisas adormecidas. Alguns afirmavam que as bruxas da ponte não eram bruxas comuns, mas guardiãs de uma linha fina entre sacralidade e profanação, e que o pão, em forma de cruz, havia sido esquecido por muitos. E por isso, a multidão dos mortos marcará o tempo das pessoas, como um relógio de ossos. O desenvolvimento dessa noite carregou ecos que se estenderam por semanas. A camponesa, marcada pela visão do padre sem cabeça e pelo frio das mãos espectrais, tornou-se vigilante de sua própria sombra. Cada som de vento a fazia olhar para o bolso, onde guardava, por hábito, o pedaço de pão consagrado. Ela começou a andar pelos vilarejos, contando a história. Não para se gabar, mas para alertar: não saia sem algo que lembre a bênção. Quanto mais repetia, mais percebia que a missa que vira era um espelho, uma celebração dos mortos em posse de rituais invertidos, onde as cabeças eram descartadas, como se o pensamento pudesse ser arrancado sem culpa. A própria igreja de Henger fechou-se por dias, e os paroquianos que tinham a coragem de entrar juravam ouvir, entre os cantos, a raspagem de pedras como unhas. Alguns homens foram à ponte da terra para enfrentar as velhas que lá lavavam, e encontraram apenas roupas penduradas e marcas de passos que iam para o lago e não voltavam. Enequant, isso a mulher que escapara, não encontrou paz. O manto que perdera fragmentos em cada túmulo tornou-se um peso sobre suas lembranças. Ao tocar o tecido, sentia como se cada fio tivesse uma história a lhe sussurrar promessas de perdão, acusações veladas, e a sensação de que o mundo cobrava em pequenas migalhas as dívidas que nós vivos deixáramos por pagar. Crianças da região começaram a sonhar com igrejas cheias de sombras, sem faces. Casais idos para Henger, em procurar conselhos espirituais, trouxeram de volta um tremor, que não era febre, mas culpa. A ponte da terra passou a ser evitada em noites sem lua, e os moradores deixaram, por hábito, um pedaço de pão em cruz nas sacas de farinha. Um gesto que misturava superstição e oração, pragmática e sincera. E assim, numa sucessão de noites que mais pareciam capítulos de um livro proibido, a comunidade aprendeu a resguardar as horas com respeito. A missa do Natal, depois daquele ano, passou a ter a presença de velas extras e do silêncio preparado, porque aprenderam que as coisas que atravessam os limiares não gostam de pressa. Alguns velhos afirmavam que todo pacto começa com um esquecimento. Esqueceram de enterrar certas lembranças, e essas lembranças voltaram de cabeça vazia para procurar a sua. As bruxas da ponte continuaram lavando, sempre à beira da água, e suas vozes, se alguém as ouviu com calma, pareciam mais urgentes do que malévolas. Cuida do teu pão, cuida do teu manto. O povo entendeu que proteção às vezes vinha de pequenos rituais, e que o sobrenatural, quando aliava-se à negligência humana, punia com a frieza de quem corrige um erro de cálculo no livro da duração. No final, a história de Vadeira se transformou em uma advertência que se contava ao redor do fogo. Não é apenas que os mortos possam voltar, é que às vezes nós mesmos os convidamos, com nossa pressa e desatenção. A camponesa viveu o resto de sua vida olhando para as sombras, e aprendeu a rezar curta e repetidamente, cada vez que punha a mão no bolso, para tocar o pedaço de pão em cruz. O casal de Ingas, marcado pela terra dos túmulos, nunca mais foi o mesmo. A doença que lhes visitou levou meses a dissipar-se, e deixou, na lida, um cuidado que antes fazia parte da ignorância. E a ponte da terra, por gerações,
foi lembrada como o lugar onde se lavavam roupas. E, em história sussurrada, se lavavam destinos. Quando fechamos os olhos para lembrar dessa noite, sentimos o frio de Hanger. Velas que iluminam e escondem, vozes que chamam e confundem, mãos que puxam mantos e deixam buracos no que somos. A lição que restou simples e aterradora é que o sagrado negligenciado pode virar vingança, e que um pedaço de pão em forma de cruz, por humilde que seja, pode carregar a tênue linha entre o perdão e a perda. Se alguém em Vadeiras ainda insistir em ir à missa sem preparação, a velha advertência ecoa: não partas sem o teu pão, e não deixes teu manto solto nos túmulos, pois há um preço, e ele é medido em pequenas coisas. Um pedaço de tecido, um punhado de terra, um minuto de falta de piedade. Quando as últimas velas se apagam e as pegadas se perdem na lama, resta o aviso que as pedras sempre souberam: não se parte sem o pão, nem se deixe o manto solto sobre os túmulos. Se esta história tocou seu nervo, cuide do que carrega no bolso e do que esquece de enterrar. Inscreva-se no canal para mais contos do Vale Sombrio. Deixe seu like se sentiu arrepio e conte nos comentários qual imagem ficou com você. E lembre-se, às vezes, o silêncio logo após a porta fechar é a coisa mais perigosa que existe.